a carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Graças a Deus o pastor sempre deixa para mim os versículos, né? A parte que tem menos versículo. Então fica mais fácil, né? Eu nem percebi. Não foi consciente isso, não. Parece que foi. Todas as vezes que eu preguei, sempre foram 6, 7, 8 versículos só. Você viu que não é voluntário, não. Você viu. É Deus, é Deus. Não, aí eu vou e falo assim, não, pastor, deixa para próxima. Amém, louvado seja o nome do Senhor, igreja. Vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia e fazer a leitura do texto. E depois eu vou estar fazendo uma breve introdução e para que a gente possa relembrar tudo aquilo que nós já falamos até aqui sobre 1 e 2 Coríntios. Né? Vamos ao texto? Vamos fazer igual a gente sempre faz. Eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo. E assim sucessivamente. Vamos lá? 2 Coríntios 4, versículo 1 diz assim: Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos, diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou estar fazendo uma breve introdução para nós lembrarmos o que já foi dito até aqui em 2 Coríntios. Sabemos que no contexto histórico nós estamos fazendo, Paulo está fazendo uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança, certo? Sabemos também que Paulo ele descreve todos os sofrimentos que ele tem passado, todas as perseguições que ele tem passado, né? Que tinham judeus perseguindo ele, pessoas que eram notoriamente muito inteligentes, né? Eram muito eloquentes, sabiam muito da palavra de Deus, e estavam confrontando Paulo, dizendo que ele não era um verdadeiro apóstolo, ou um verdadeiro servo do Senhor. Vocês lembram disso? Né? Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Versículo 1, né? A segunda carta aos Coríntios é, sem dúvida, a carta mais íntima e emocional de Paulo. Aqui encontramos não apenas doutrina, mas o coração exposto de um apóstolo ferido, pressionado e atacado, mas ainda assim firme, fiel e sustentado pela graça de Deus. Ou seja, Paulo, ele estava cheio de sofrimento, cheio de perseguições, mas ainda assim ele cria no Senhor. Ainda assim ele continuava o ministério do Senhor. Ainda assim ele continuava pregando. Ainda assim ele continuava falando da palavra de Deus. Coríntios era uma cidade marcada por riqueza, imoralidade, filosofia e ostentação. Esse ambiente influenciava a igreja, que era propensa a divisões, imaturidade espiritual, vulnerabilidade diante dos falsos mestres. Ou seja, se nós formos olhar para a igreja
antiga. E hoje nós vamos ver que nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Quando nós olhamos para tudo aquilo que Paulo menciona em suas cartas, nós vemos que ele estava tratando dos mesmos assuntos que acontecem hoje. Então nós vemos que a Bíblia é muito atual. E que todos os problemas que aconteceram no passado acontecem hoje. E a gente sempre tem que estar voltando e relendo e reaprendendo e rememorando tudo aquilo, até mesmo que nós já falamos. Nós temos que repetir, para poder lembrar, para poder tratar, para poder continuar aprendendo, né, a palavra de Deus. Depois da primeira carta, surgiram em Corinto pregadores judaizantes e líderes que se apresentavam com grande retórica, aparência imponente e discursos humanamente persuasivos. Eles criticavam Paulo. O que eles falavam para Paulo? Olha, Paulo é fraco. Paulo sofre demais. Ele não tem uma presença eloquente, ou seja, ele está querendo dizer que Paulo não era tão bom assim com as palavras. E eles eram muito bons. Hoje em dia nós vemos muitos pregadores assim, muito persuasivos, muito eloquentes, né? Eles também falavam que a vida de Paulo não demonstrava glória ao poder. Eles também falavam que por isso não era um verdadeiro apóstolo. Enquanto esses líderes se exaltavam, Paulo se humilhava. Enquanto eles se promoviam, Paulo apontava para Cristo. Lembra ainda no capítulo 3 que nós falamos que eles acusavam Paulo de não ter uma carta de recomendação? De não ter um currículo adequado, né? E eles tinham essa carta. Eles tinham autoridade para falar de Cristo. Então, por isso, eles falavam para Paulo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Enquanto eles buscavam a glória terrena, Paulo abraçava a glória da nova aliança, revelada de modo espiritual e invisível em Cristo. O capítulo 3 mostra que a glória da nova aliança é superior, eterna e transformadora. Agora, no capítulo 4, Paulo explica como essa glória se manifesta no ministério verdadeiro. O que ele vai descrever no capítulo 4? A motivação do ministro, a integridade da pregação, o desafio da cegueira espiritual e o conteúdo central da mensagem, que é a obra soberana de Deus na conversão. Então, são esses assuntos que nós vamos tratar no capítulo 4. Vamos para a exposição da palavra de Deus no versículo 1. Versículo 1. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então, quando ele fala portanto, ele está querendo trazer à memória algo que ele já falou anteriormente, no capítulo anterior. Isso nós já aprendemos, né? Então, quando ele fala portanto, ele está conectando os outros capítulos ao capítulo 4. Então, nós já vimos que ele está falando sobre a velha aliança, a antiga aliança e a nova aliança. Então, nós temos que lembrar desse contexto, né? Assim como nós falamos aqui e aprendemos, a palavra de Deus tem que ter um contexto, dois contexto. Então, sempre temos que relembrar o contexto histórico, o contexto do capítulo anterior, do capítulo posterior, né? Então, portanto, conecta esse capítulo ao capítulo anterior, onde Paulo descreve a glória da nova aliança, e a conclusão é que, porque Deus nos deu esse ministério glorioso, não desanimamos. Então aqui Paulo fala, portanto,
visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada. Então, vamos frisar aqui. Temos esse ministério. Temos, nós temos. Ele quer dizer que o ministério não é uma carreira. Ele é um encargo sagrado, um serviço a Deus. Um serviço a Deus e aos irmãos. Então, eu sirvo a Jesus, mas eu sirvo aos irmãos, ministrando a palavra de Deus. Limpando a igreja. Trabalhando na filmagem, na mídia. Tudo que eu faço, eu estou servindo a Jesus e aos irmãos, à igreja local. Né? Então ele está falando aqui, nós temos esse ministério. Pela misericórdia que nos foi dada. O que ele está querendo dizer com isso? Paulo entende que não merece estar no ministério. É pura graça de Deus. Eu não mereço. Ele está querendo dizer que nós não merecemos por nós mesmos. É a graça de Deus que nos é dada para exercer esse ministério. Sozinho eu não sou capaz. Eu não estou querendo dizer que você não tem que estudar, que você não tem que buscar entendimento da palavra. Não é isso. É só que é Deus que nos dá a capacidade de estudar. É Deus que nos dá o entendimento correto. É Deus, sempre Ele. É pela graça de Deus. É Deus que sustenta o ânimo. É Deus que vence a vergonha. Irmã Valéria, é Deus que vence a vergonha. Michel, é Deus que vence a vergonha. Wendel, é Deus. Quando a gente chamar aqui, irmão Wendel, vamos fazer uma oração? Não precisa levantar e sair correndo. É Deus. Claro que você tem que estudar, você tem que ir em casa. O pastor fala para mim, ontem eu em casa estava pregando essa palavra aqui para o pessoal lá em casa. Estava minha sogra, Bia e Nani, e eu estava lá pregando, como se estivesse aqui na igreja. Eu estudei, eu ouvi a semana toda, eu preparei o esboço. Tem umas 4 versões de esboço, tudo uma diferente da outra, mas cada uma eu aprendo alguma coisa diferente. Entendeu? Então, em casa, irmã Valéria, Michel, Wendel, irmã Gil, vocês podem chegar em casa e orar. Vamos orar? Aí quando o irmão pedir aqui, vamos orar? Você vai pegar e vai orar. Porque é Deus que sustenta o ânimo. É Deus que vence a vergonha. É Deus que destrói o orgulho. Aí eu já vou para o outro lado. É Deus que destrói o orgulho. Aquele irmão orgulhoso que pensa que eu sei tudo. Aleluia. Eu vou falar aqui, Deus vai fazer. Entendeu? Irmão, então tanto um lado quanto o outro. O irmão que pensa que vai fazer, vai acontecer, aí Deus não faz nada. Né? Então, é Deus que sustenta o ânimo, é Deus que vence a vergonha, é Deus que destrói o orgulho, é Deus que fortalece no sofrimento. Então, quando nós estivermos passando por dificuldade, saiba que é Deus. Coloque Jesus na sua frente. Então, continuando no versículo 1. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, o quê? Não desanimamos. Então, depois de tudo que nós falamos até aqui, é Deus que sustenta o ânimo, é Deus que vence a vergonha, é Deus que destrói o orgulho, é Deus que fortalece no sofrimento. Nós não desanimamos. Paulo sofreu perseguições, calúnias, rejeições, críticas constantes, mas não desistiu. Matthew Henry, no seu comentário, ele fala assim, a misericórdia que chama
E é a misericórdia que sustenta. É a misericórdia de Deus que nos chama e é ela que nos sustenta. Ou seja, se fosse por merecimento, não dava. É só pela misericórdia. Mas repito, estudem a palavra de Deus, busquem a presença do Senhor. Obrigado. Estudem, busquem conhecimento na palavra do Senhor. O ministério não é sustentado pelo elogio das pessoas, mas pela graça de Deus. Isso não quer dizer que você não deve elogiar o irmão. E falar, nossa, você fez muito bem. Glória a Deus por isso. Deus está te sustentando. Deus está te abençoando, está te dando sabedoria. Né? Mas não é isso que sustenta. É a graça do Senhor. Quem sabe que foi chamado pela misericórdia, persevera mesmo em meio à pressão. Foi isso que Paulo fez. Era tanto sofrimento, era tanta perseguição, era tanta gente dizendo que ele não era um apóstolo, que ele não era um ministro da palavra do Senhor. Era tanta gente falando que ele não sabia o que ele estava fazendo. Vamos para o verso 2? Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Então, Paulo diz assim, rejeitamos práticas vergonhosas e não adulteramos a palavra de Deus. Se Paulo estava falando isso, tinha um motivo. Qual era? Que tinha ministros adulterando a palavra de Deus. Tinham pessoas que estavam praticando coisas vergonhosas, usando a palavra do Senhor. E Paulo estava dizendo aqui, rejeitamos práticas vergonhosas, não adulteramos a palavra de Deus. Paulo apresenta 4 pilares da integridade ministerial que nós devemos ter. Ou que nós não devemos ter, né? Ele estava falando aqui, práticas vergonhosas e ocultas. Nós não devemos praticar isso. O que seria isso? Coisas que a palavra de Deus rejeita e que adultera a palavra de Deus. É quando nós usamos meias verdades. Você pega um trecho da palavra que é verdade e mistura com um trecho que é mentira. Então você falou meia verdade. Uma parte do que você disse é verdade. Aí a pessoa, isso é bíblico, hein? Recebi. Olha Deus falando aí. Aí ele vai lá e completa com algo que não tem nada a ver. Nós sabemos muito bem disso porque nós pregamos aqui e vamos retornar, né, nos textos fora de contexto. Você pegou um texto exatamente como está escrito na Bíblia, mas tirou todo o contexto. E você colocou o seu contexto ali, o que você quiser. Certo? Lembra? A letra mata, hein? Mas o Espírito vivifica. Tirou o contexto e vai falar, estudar muito a palavra de Deus, você vai morrer espiritualmente. Entendeu? Então, meias verdades. Está usando, está adulterando a palavra de Deus. Isso é só o começo, mas tem muita coisa. Se a gente fosse falar tudo que é utilizado, né, a gente ia ficar aqui horas falando e mesmo assim ia ter mais coisa para falar. Devemos rejeitar
toda hipocrisia, imoralidade escondida, agenda dupla e manipulação. Aí ele vem e fala, ó, não agimos com astúcia. Ó, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Não usemos de engano. Não agimos com astúcia. A palavra grega descreve a astúcia enganosa como truques retóricos, manipulação emocional e persuasão vazia. Ou seja, usa aquela manipulação emocional para você chorar somente. Truques retóricos, né? Exatamente. Por exemplo, que nós falamos muito aí que tem os coaches, né? Hoje em dia você vai ver muitos que estão no púlpito não estão pregando a palavra de Deus, mas são coaches. Falam palavras bonitas para atingir o seu coração e o seu ego. Né? Manipulação da palavra de Deus. Né? Mistura a palavra com uma inverdade. Mistura a verdade com uma inverdade. Então, truque retórico, manipulação emocional e persuasão vazia. A gente vê isso por aí? Não adulteramos a palavra de Deus. Adulterar é o quê? É diluir, é suavizar, é misturar a palavra com opiniões humanas. Pois é. O reverendo Augusto Nicodemos diz assim, ó, ele cita essa palavra aqui, ó, adulterar a palavra é fazer da Bíblia um meio para fins humanos. É exatamente o que a gente está falando. É usar a palavra de Deus para ter um retorno, um benefício. É para não tratar a ovelha, mas querer a gordura e a lã da ovelha. Manifestação da verdade. O poder do ministério de Paulo não estava nele, mas na clareza da verdade de Cristo. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, não somos nós que convencemos. É a verdade da palavra. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, e você prega ela como ela está descrita, irmão, não se preocupe em convencer. Porque não é você, é Deus que convence. Deus só fala para que a gente pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. E é Ele que convence. Então não tenha vergonha, não tenha medo, mas fale quando você puder falar a palavra verdadeira. Não distorça, não adultere, não suavize. O irmão está, irmão, o que você vai pregar hoje? Vou pregar isso. Olha, não prega isso não, que tem um irmão lá que dá um dízimo muito alto, ele vai se ofender. E está nesse pecado aí. Entendeu? Nós não devemos suavizar a palavra de Deus. Temos que pregar a palavra inteira. É por isso que, quando eu vim para cá, eu falei, pastor Ricardo, a nossa pregação aqui é como se fosse um estudo, né? Muito bom, a gente aprende muito. Porque nós pregamos tudo, a gente pega o livro e prega ela inteira. Então, se tiver um assunto difícil, a gente vai pregar o assunto difícil. Vai confrontar o irmão? Amém, vai confrontar o irmão, tem que confrontar mesmo. Então, o poder do ministério de Paulo não estava nele, mas estava na clareza da verdade de Cristo, ou na clareza da palavra de Cristo. O púlpito não é um lugar de marketing espiritual, não tem que chegar aqui e contar a minha vida, que Deus está fazendo, que Deus vai fazer na sua vida, e somente isso. Não é prosperidade. Não é nada disso.
A integridade do pregador importa tanto quanto a mensagem. É claro que nós temos que ser íntegros. Mas eu estava falando hoje com a irmã Thaís. Se você olhar para nós como pessoas perfeitas, nós estamos mentindo. Porque somos falhos, erramos. Nós não somos perfeitos. Vamos ser glorificados. O corpo vai ser transformado, mas não foi ainda, erramos. Se nós falarmos que não temos pecado, estamos mentindo para nós, porque Deus vê tudo. Mas é claro que a integridade moral nossa conta. Então nós devemos tentar viver e buscar a santidade em Cristo. Devemos buscar fazer o nosso melhor em agradecimento àquilo que Deus já fez por nós na cruz. Versículo 3 e 4. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se o evangelho está encoberto para os que perecem. O que isso quer dizer? Que aqueles que estão perecendo não vão entender a palavra de Deus. Aqueles que estão perecendo, eles podem até entender intelectualmente o que quer dizer aquilo, mas espiritualmente não vai entender. Se você chegar para uma pessoa intelectual e pedir para ela interpretar a palavra de Deus, ela vai intelectualmente interpretar, né? Vai falar ali o que a lógica diz, mas ela nunca vai crer naquilo se Deus não convencer o coração dela. Por isso que existem muitos estudiosos aí que sabem muito de Bíblia, mas não creem. Por isso que existe os judeus, né, judaizantes. Eu tinha mandado o pastor até comentou no culto passado, que dois amigos judeus cristãos, que creem em Jesus, estavam mostrando o Velho Testamento para aqueles judeus, né? E estavam perguntando qual a interpretação dessa palavra aqui, o que está querendo dizer? Está falando de quem? Aí eles sempre atribuíam, está falando de Jesus, isso daí é do Novo Testamento, não quero saber disso não. Que eles só querem ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento nada. Não quer saber de nada, eles rejeitam Jesus como Messias. Então, aí quando eles falavam isso, eles falavam, não, isso daí está falando de Jesus Cristo. Aí eles falavam assim, e se eu te disser que isso aí está em Isaías, o profeta Isaías? Eles, como assim? Como assim? Entendeu? Então, eles estavam vendo Jesus e estavam reconhecendo que estava falando de Jesus, mas para eles não criam. Eles estavam achando que estava sendo falado do Novo Testamento, só que era do Antigo Testamento, Isaías. Ele levou sobre si nossas dores, aflições, e por suas pisaduras nós fomos sarados e tal. E eles estavam achando que era o Novo Testamento, só que era o Antigo Testamento, já estava apontando para Jesus. Eles estavam sendo confrontados ali. Não é possível. Não é possível que seja o Antigo Testamento, não. Entenderam? Então, o Evangelho é claro, mas permanece velado para quem rejeita a verdade. Aí quando, no versículo 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Está vendo que Deus ali está com
D minúsculo? Porque ali ele está falando o Deus dessa era. Quem é o Deus dessa era? Satanás. Satanás está cegando o entendimento dos descrentes. Então ele está cegando, está colocando um véu para cobrir e tapar o entendimento deles. É o que está acontecendo com esses judeus que não creem em Cristo. Eles ouviram a palavra, a identificaram. Não, isso aí é o Novo Testamento, não quero saber disso não. Mas quando foi confrontado e foi falado para ele que era Isaías, eles não estavam acreditando. Irmão, quando você pregar para alguém e a pessoa não se convencer, o pastor pregou na outra palavra. É ganho. É triunfo, né, pastor? Triunfo. Lembra? Para uns, cheiro de vida para vida. Para outros, cheiro de morte para morte. Então, não fique triste quando você pregar e a pessoa não crê, porque é Deus que convence. A sua função é pregar. Deus que vai convencer. Tenha isso no seu coração. Não fique com vergonha. Não desanime. É Deus que te sustenta. Claro que você não vai chegar lá de qualquer maneira. Você tem que estudar a palavra de Deus, buscar uma palavra. Ó, já tenho 1, 2 palavras preparadas aqui. Se surgir para mim alguém, eu vou e falo. Você plantou uma semente, às vezes, que vai germinar daqui 1, 2, 3 anos. Ou mais. Entendeu? Mas pregue a palavra de Deus, irmão. A palavra verdadeira, aquilo que está escrito. Então, o Deus desta era cegou o entendimento. Satanás funciona como um ofuscador espiritual, impedindo as pessoas de verem Cristo. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles judeus. Eles já estavam rejeitando, achando que estava sendo falado do Novo Testamento, mas era do Antigo Testamento. E eles mesmo, inconscientemente, eles apontaram, você está falando de Cristo, não quero saber disso não, está falando de Jesus Cristo. Então eles já rejeitam. Hoje em dia você vê a mídia, os famosos, a internet, você vê tudo aí, e tudo aponta para uma perseguição aos cristãos. Por quê? Vocês acham que ele não sabe o que a gente está falando? Que a gente está pregando a palavra de Deus e falando, olha, todos nós somos pecadores, todos nós somos errados. Você acha que eles não sabem disso? Por isso que há perseguição. Só que eles não creem assim. Não acreditam. Cegueira espiritual. A cegueira espiritual não é falta de informação, mas é resistência moral. Eles escutam, mas não entendem, ou não querem entender. O pecador ama as trevas mais do que a luz. Para que não vejam a luz da glória de Cristo. Satanás não odeia a religião, ele odeia quem? Cristo. Não é a religião, não é a religiosidade. O alvo dele é impedir que alguém veja Jesus como ele é. Essas pessoas aí do mundo, todas as pessoas, todos nós vemos que existe antes de Cristo e depois de Cristo. Então já foi um marco. Todos eles sabem quem é Jesus, mas só de ouvir falar. Não conhecem Jesus como ele é. Matthew Henry comenta: nada é mais perigoso para o diabo do que um homem que vê Cristo.
Evangelismo é guerra espiritual, irmão. Não é debate intelectual. Porque se fosse debate intelectual, nós perderíamos inúmeras vezes, porque tem gente muito inteligente por aí. E na retórica, às vezes, a pessoa vai te vencer. Mas quando Deus sustenta, como é Deus, nós conseguimos, vencer essa disputa. Pregamos, mas é Deus quem ilumina. Anunciamos, mas é Deus que remove o véu. Aquele véu da antiga aliança de Moisés, não somos nós que tiramos. Você prega a palavra e Deus tira o véu. Você fala de Cristo e Deus remove aquilo que impede o entendimento daquela pessoa. É Deus que cura a cegueira espiritual. É Deus. Somente Ele. O pregador não é o centro. Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus, o Senhor. Os falsos mestres promoviam. Paulo não. O ministro verdadeiro não busca fama, poder ou glória pessoal. Pregamos a Cristo, o Senhor. A mensagem do Evangelho é Cristo. Cristo como Senhor, como Salvador, como aquele que morreu na cruz por mim e por você. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Cristo morreu por mim e por você. Ele pagou alto preço por mim e por você. Preço de sangue derramado naquela cruz. Foi Ele que se entregou para nos salvar, para salvar a humanidade. Mas tem aqueles que estão cegos, que não veem a glória de Deus, que não veem que Jesus é aquele que nos leva a Deus. Irmão, a mensagem do Evangelho é Cristo. Foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. Nós devemos sempre lembrar que Cristo é o nosso Salvador. Que Cristo é o centro da mensagem. Que Cristo merece toda a honra e toda a glória. Que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Paulo diz: somos servos de vocês por amor a Cristo, por amor a Jesus. Lembra que falamos no início? Eu sou servo de Cristo e servo da igreja. Eu sirvo a Cristo e sirvo a igreja. Nicodemos fala assim, quando Cristo é o centro, o pregador some. Quando o pregador é o centro, Cristo some. Então nós não devemos ser o centro, mas sim Cristo. Devemos pregar a Cristo, somente a Ele. Por isso que nós falamos que os nossos louvores têm que ser cristocêntricos, voltados para Deus. Isso sempre é tema de discussão. Então nós não podemos cantar aqueles louvores que falam isso. Não está falando de Cristo, está falando da pessoa. Irmão, você pode cantar na sua casa. Mas quando você vai adorar a Deus, você tem que cantar louvores para Cristo. Ele é o centro. Por isso que nós falamos tanto nisso aqui no Ministério Louvor. Cristo tem que ser o centro. Não estou aqui para ficar cantando coisas para massagear o meu ego. Mas é para adorar a Cristo. Aqui, a palavra do Senhor fala, quando Cristo é o centro, o pregador tem que desaparecer. O que tem que aparecer é a palavra de Deus. Mas quando você quer crescer, aí Cristo sai. Um sermão sem Cristo é sem vida. Verso 6. 5 e 6, vamos lá. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e
E nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus Cristo. Foi o que eu acabei de falar. 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Paulo diz assim, das trevas resplandeça a luz. Brilhou em nossos corações. A referência aqui é de Gênesis 1:3. Assim como Deus criou a luz física no caos, Ele cria a luz espiritual no nosso coração. Então, quando nós falamos que é Cristo que tira a venda, que tira as escamas, ou que tira o véu, ou que traz a luz para nossas vidas, é somente Ele. Eu e você não vamos trazer a luz para ninguém. Moisés ia lá, falava com Deus, vinha brilhando, o povo se assustava, ele botava o véu, né? Aí a luz ia se apagando, porque Moisés não era capaz de ser a luz, né? Somente Cristo é a luz. Então é Ele que dá essa luz, é Ele que traz a luz para nós. A conversão é ato do Criador. Irmão, não fique preocupado. Pregue a palavra de Deus. A conversão é ato do Criador. Não é evolução moral, mas é um milagre soberano de Deus. Sabe o que quer dizer soberano? É que somente Ele pode fazer. A conversão é somente Ele que pode dar. Aleluia. A iluminação espiritual atinge a mente, vontade e afeições. Então atinge a nós por inteiro. Toda a revelação de Cristo culmina em Cristo. Cristo é a face visível da glória invisível de Deus. Comentário do Matthew Henry, ele fala: não vemos a Deus exceto pela face de Cristo. Nós não chegamos a Deus por nós mesmos, somente através de Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade. A pregação deve apresentar a beleza de Cristo. Só Deus pode iluminar o coração. E nós temos que depender do Espírito Santo de Deus. Irmãos, então, para concluir, eu quero dizer para vocês, persevere. Persevere. O ministério é sustentado pela misericórdia de Deus. Mantenha a sua integridade. Sabemos que somos falhos, mas devemos manter a nossa integridade. Não devemos manipular a palavra de Deus, não devemos distorcer, não devemos trazer meias verdades. E compreenda que a cegueira é espiritual. Então, é Deus que tira a cegueira. Somente pregue, ore, com compaixão por esses irmãos. Pregue sempre Cristo e não a si mesmo. Dependa de Deus. Só Ele que pode iluminar os nossos corações. E para concluir, o verdadeiro ministério não é sustentado pelo brilho humano, mas pela luz de Cristo. O Evangelho não deve exaltar o mensageiro, mas deve glorificar e exaltar o Senhor. A conversão não é obra da carne, mas é obra da luz de Cristo. Assim como no princípio Deus disse, haja luz, Ele continua dizendo hoje, haja luz no coração dos pecadores, por meio da pregação fiel da palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te dar graças, porque o Senhor tem falado neste lugar, porque a tua palavra tem sido ministrada aqui. Senhor, e que não seja a nós, mas o teu Espírito. Que seja a tua palavra fiel e verdadeira ministrada nesses corações,
a cada ministração neste lugar, Senhor. E que possamos ter o entendimento real da Tua palavra. Que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar. Que possamos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. E fazer o Teu querer. Pregar a Tua palavra verdadeira. Não distorcer. E falar a verdade de Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.